Fábrica de Filó, terceira indústria a se instalar em Nova Friburgo. A primeira delas foi a Rendas Arp, de propriedade do imigrante alemão Julius Arp, que iniciou as atividades da empresa em 1911. A segunda foi a Fábrica Ipu, de Maximilian Falck, instalada no ano seguinte. A Fábrica de Filó S.A. foi fundada em janeiro de 1925. Foram seus proprietários Carl Siemens e seu filho Carl Ernst Otto Siemens. Julius Arp, da Rendas Arp, também foi acionista fundador nos primeiros anos de atividade da empresa. Entrevistamos Oscar Alben Bertrand, filho de Kurt Oscar Bertrand, que veio para o Brasil treinar os primeiros operários da Fábrica de Filó e acabou se estabelecendo no país sem nunca mais retornar à Alemanha. O meu nome é Oscar Alben Bertrand. Eu tenho 79 anos, nasci 20 de 11 de 38 na Casa da Filó, número 28, isto é, nas residências que foi construída pelo seu Otto Siemens. O senhor morando numa dessas casas ali da Filó, significa que o seu pai era funcionário da Filó? Era funcionário da Filó, vindo da Alemanha em 1927. Qual era o nome dele? Kurt Oscar Bertrand. Ele veio solteiro? Era solteiro. Assim como ele, vieram tantos outros de navio para o Brasil para trabalhar diretamente na Fábrica de Filó. O que seu pai contava, assim, por exemplo? Ele chegou a falar com o senhor, como é que ele soube desse trabalho aqui em Friburgo, nessa época? É porque ele trabalhou na fábrica do pai do seu Siemens, que chamava-se Otto Siemens, que passou a ser o presidente fundador da fábrica, que era o pai do seu Otto Siemens, entendeu? Lá na Alemanha. Diante disso, ele por si, trabalhando lá, havendo necessidade tecnicamente, de funcionários dessa natureza, já conhecedores da fabricação do tecido filó, que era o tuller de algodão, eles vieram a convite do seu Siemens, vieram para o Brasil e para Friburgo diretamente. Quer dizer que o pai do seu Otto Siemens também chamava Otto Siemens? Otto Siemens. Tenho aqui a foto dele, que era o presidente, fundador-presidente. Qual era a região da Alemanha que ele tinha a fábrica? Olha, Itaí, eu não sei qual era a região. Né? Meu pai era da Saxônia, cidade de Freire, entendeu? Certo. Então, seu pai foi, no caso, funcionário da fábrica, veio para o Brasil para trabalhar diretamente na Filó. Sem dúvida. E trabalhou a vida toda lá, né? Desde que veio da Alemanha. E como eles tinham sido prometido a todos eles, que para que vieram, que poderiam retornar à Alemanha para visitar os seus parentes, que ficou sobre a custódia do seu Siemens, e ele não correspondeu dessa maneira. Não deu condições de eles poderem retornar para visitar a família. Quer dizer, então, desde que ele veio para o Brasil... Nunca mais retornou. Mantinha-se contato através de fotos e cartas, juntamente com... diariamente, não, mensalmente, com meus avós na Alemanha. Eu tenho, inclusive, fotos dos meus avós da Alemanha, que eu não os conheci, e ele tinha apenas dois irmãos, um chamava-se Alberto e outro chamava-se Vilha, e diante disso nós não pudemos nos conhecer. Sendo que meus avós lá
já tinha passagem para nós irmos para a Alemanha. Mas diante da guerra, tudo se foi para a Segunda Guerra. Segunda Guerra de 45, né? Então acontece que com isso ele ficou muito triste e juntamente com os demais, Paulo Crepe, Emílio Quester e todos mais começaram a beber muito e tornou-se um alcoólatra, né? Inveterado. Seu pai? Meu pai. Teve vários acidentes e tudo mais, razão pela qual ele foi embora aos 53 anos. Muito mais cedo que eu esperava. Eu tinha aproximadamente meus 15, 16 anos quando isso ocorreu. E ele então se casou com uma brasileira? Casou com uma brasileira da família Faria, da Vilagem, que era seu Silvino Faria Barbeiro, Dona Felicidade, que era a mãe, e diante disso, ele casou-se e foi morar aqui. Ele teve direito de morar numa Morar na casa. É, que naquela época eles fizeram essa vila para atender a demanda de todos aqueles que se fazia necessário permanecer próximo à fábrica. Nessas imagens, podemos ver o registro fotográfico da vida cotidiana da Vila Operária em frente à fábrica de Filó. Geralmente, trabalhavam na fábrica vários membros de uma mesma família e até mesmo 3 gerações dela. O senhor, então, seu pai trabalhando na fábrica Filó, qual era a função dele lá? Era contramestre, porque é uma qual era seção... a função dele, assim? Contramestre da seção de tecido de Filó, tecido Tuller. Era uma máquina imensa que tinha aproximadamente quase uns 15 metros de extensão a máquina. Entendeu? E ele já veio sabendo lidar com essa máquina? Lidando com aquilo. Porque ele trabalhava na Trabalhava Alemanha. Já na Alemanha. Certo. Entendeu? E aí, quando o senhor ficou rapazinho, o senhor pensou também em trabalhar na fábrica Filó. Seu pai já arrumou um serviço para o senhor lá? É, exato. Quando eu completei meus 15 anos. Ocorreu uma coisa interessante no período da guerra, quando a fábrica foi retomada pelo policiamento que tomou conta da fábrica, porque todos os alemães foram, o Betito Fontão alguém já deve ter falado em outras entrevistas,
eles foram recolhidos pelo presidente, determinado pelo presidente Getúlio Vargas, para que não fossem agredidos por causa da guerra. E as pessoas queriam. Então ele foi recolhido para Niterói, para o Sanatório Naval, depois para Niterói. Entendeu? Então, nesse período, invadiram a fábrica e aos 7 anos de idade eu abri a cortina da casa, onde eu morava com 7 anos, e quando eu olhei na rua estava cheio de mesas, cadeiras, etc., tudo jogado do refeitório que existia naquela localidade. Foi justamente que estragaram tudo. E o policiamento era pequeno. Havia em Nova Friburgo um significativo número de simpatizantes do nazismo. Mas devemos analisar os adeptos dessa ideologia dentro do contexto da época. Adolf Hitler era visto como um líder mundial que tirara a Alemanha de uma crise econômica e social, colocando-a como uma grande potência econômica e bélica no cenário mundial. O próprio presidente Getúlio Vargas era um colaborador de Hitler. Conforme vemos nessas imagens de uma corrida de automóveis no circuito da Gávea, aparece tremulando a bandeira nazista ao lado da nacional. Nova Friburgo, a sede do Partido Nazista, funcionava na rua Augusto Spinelli, atualmente prédio da maternidade do município. O movimento nazista surgiu principalmente entre os executivos da fábrica Ipu. Oscar, aqui em Friburgo chegou a ter partido nazista, né? Teve. Teve partido nazista e a maioria dos alemães que aqui moravam nas residências, inclusive na minha casa, tinha panfletos do Adolfo Hitler. Em alemão? Razão pela qual todos foram recolhidos, jogados fora, razão pela qual eles também foram para Niterói, para o sanatório, ficar resguardados. Agora, aqui em Friburgo, parece que foi o Oscar Schutz, que era uma das pessoas que eram presidente do partido nazista, né? Nessa área de intenso partidarismo, eu não tenho conhecimento, não. Não, né? Tenho conhecimento de que os que eram, com exceção do Kurzima, tinha realmente panfletos de Adolfo Hitler. Entendeu? Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães foram muito perseguidos aqui em Foram Friburgo. perseguidos. Aí... E nós tomamos muito bolacha. Ué, como Pedradas, assim? Porque os moradores aqui da localidade, mais próxima, sempre perseguiam os filhos dos alemães. Eu, como filho de alemão, Tomava pedrada? levava pedrada, pescoção, etc. É mesmo? Senhor? Era assim. Foi bravo Foi, assim mesmo? mas depois todos se tornaram meus grandes amigos. Que as coisas foram tomando outro rumo, né? Pois é, mas aí... E bons amigos, as pessoas e respeitadores. ficam influenciadas. Às vezes, Influenciados pelaquela situação. Aí, só para entender esse episódio da fábrica,
Quando você falou essas mesas, essas cadeiras, as pessoas chegaram a invadir a fábrica? Invadiram, tanto é que posterior puseram um soldado apenas tomando conta da portaria para não deixar que ninguém avançasse e entrasse. Entendeu? E os funcionários, assim, os executivos alemães, os proprietários, foram protegidos ou foram presos? Eu não entendi essa situação. O senhor falou que eles foram para o sanatório naval e depois encaminhados para Niterói. Para Niterói. Mas isso é para um depoimento de rotina ou... Não, para segurar o estado físico de cada um, para que não houvesse esse tipo de apedrejamento, uma série de outras coisas que poderia prejudicar a integridade de cada um. Isso foi em 1945, né? Quando 1945. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 7 anos, porque eu nasci em 38, 7, 15, 35, 45. Mas o senhor se lembra desses episódios? Desse episódio. Aí, o seu pai foi para o sanatório naval e depois para Niterói? Tá bem. Anos o senhor começou a trabalhar? Aos 15 anos de idade, na tipografia da fábrica. Os seus irmãos também foram Meu encaminhados? irmão também já estava trabalhando durante um ano. Geralmente a família toda que trabalha na fábrica. Depois minha mãe também passou a trabalhar. Todo mundo trabalhava na fábrica? Então existia esse tipo de coisa, facilidade. E dadas as necessidades de cada um, que eram realmente acolhidos para poder trabalhar. E o senhor começou na Filó, na tipografia, né? Tipografia. Fiquei aproximadamente uns 3 anos de tipografia. E eu havia reivindicado para ir trabalhar na tecelagem da seção 6, que depois foi instalado o produtos de lycra. Dentro de 1 ano e meio eu já estava como contramestre. Contramestre nessa sessão. Nessa sessão. De lycra. De lycra. E o senhor paralelamente estudava também? Depois eu comecei a estudar à noite. Porque para trabalhar na fábrica, né? Tem que... Exato. Fui falar com o seu Otto Simes não, seu Arthur Innes, que ele me concedesse o direito de poder estudar. Ele disse para eu conversar com o meu chefe para que ele se entendesse sobre isso. Ele concedeu, me deu autorização, eu comecei a estudar
a parte da noite. As pessoas falam muito que as fábricas, principalmente administradas por alemães, tinham uma rotina assim, muito rígida. O senhor achava que era... Olha, existia não muito rígida, mas era, de certa maneira, bem mais acessível. Dava condições de você poder tomar o seu café, etc., né? Mas só não podia estar exposto, sair da sua sessão para outra sessão. Teria que saber o que você ia fazer. Entendi. Então essas coisas não ocorriam, entendeu? Não acontecia. Porque existia, seu Arthur Hintz era o único alemão, aliás não era alemão, ele era polonês, em que ele era o considerado engenheiro da fábrica e que estava sob o comando dele todos os trabalhos existentes da empresa. E ele que conduzia a empresa, tudo aquilo que se precisava para emprego, pedir emprego e tal, solicitar aquela coisa toda, ia ele mandava ir à portaria, diariamente ele ia à portaria e chamava pelo nome. E aí conversava com o cidadão e depois encaminhava ao departamento pessoal. Era essa a modalidade, entendeu? E seu Oscar, era bom, todo mundo queria trabalhar na Filó? Todo mundo gostava de trabalhar na Filó. E nas outras fábricas também? Nas outras fábricas mantinha-se dentro da mesma modalidade. Seu índice lá da fábrica de rendas também tinha o mesmo padrão e tudo mais. Entendeu? Certo, então era um emprego que todo mundo gostava. queria trabalhar. E o pessoal era rígido, realmente horário rígido, e não admitia chegar atrasado não, porque não entrava. Ah, é? Não entrava. Não tinha, se chegasse atrasado, O portão já estava fechado. Tá. Não entrava. Não entrava. Que horas era a entrada na fábrica? Tinha horário das 6 da manhã e às 7 de entrada. Das 7 às 4 e das 6 às 3 horas da tarde, porque ainda pegavam algumas tecelagens que trabalhavam à noite. Então tinha uma outra turma que pegava outro segundo turno, que ia até a parte da manhã, 6 horas da manhã. A família Siemens, como é que era a família? Ele pouco permanecia na empresa, porque ele estava sempre se circulando, né? Procurando sempre alguma coisa diferenciada para trazer para a empresa. Porque ele veio para cá, dito pelo neto dele, com quem eu estive aqui, 19 anos de idade. 19 anos ele já estava incumbido de iniciar a construção da fábrica juntamente com o pai dele que veio. Entendeu? O senhor sabe por que ele veio para o Brasil? Ele chegou, quanto a isso, ninguém tem conhecimento de causa. Mas aí então, o senhor assim, o que o neto dele, a gente está falando do neto, o neto do Otto Siemens, que mora hoje nos Estados Unidos, né? Quis conhecer o senhor, né? Porque o senhor olha, é um funcionário foi mais uma antigo. coincidência.
Porque ele veio em dia 22 de dezembro, ele esteve aqui em Friburgo. Ele nunca veio a Filó, nunca esteve dentro da Filó. Porque ele era jovem, o velho Silvio tinha duas filhas, a Brigitte, que era a mais velha, e a Cook. A Brigitte era linda, parecia com a mãe, Dona Ana. E a Brigitte parecia com o velho Silvio, tá? Uhum. Eu perguntei a ele quando aqui ele esteve. Ele é filho de qual delas? Da Brigitte. Antes eu não sabia que era filho. Eu falei com ele, a Brigitte era uma coisa linda. Eu a conheci, que ela andava de charrete por aqui. Entendeu? Ela andava de charrete. Não aqui, porque aqui era brejo, mas rodava por aqui, ia no Olímpicos, e etc e tal, e bora para casa, lá naquele cantão. Ela que conduzia a charrete? É? Ela que conduzia a charrete? Conduzia. As duas estavam juntas. Eu falei com ele assim, era muito linda. Ele falou assim, era minha mãe. Dito por ele, aqui, na sala. O que trouxe? Eu falei assim, por que você não veio para assumir a direção da empresa? Ele perguntou assim, eu era muito jovem, tinha lá talvez 15 anos por aí. Razão pela qual eu ia tomar conta disso. E ele tendo só essas duas moças, razão pela qual não deu continuidade à empresa. Se tivesse tido um filho homem, talvez daria continuidade, que eu creio que isso aí teria acontecido. Aí ele pegou e falou para mim, o meu avô completou agora em dezembro de 2017, 40 anos que faleceu. No dia 10 de dezembro, completou 40 anos que havia falecido. O que fez com que o senhor viesse a Friburgo? Ele simplesmente disse, eu vim trazer as cinzas da minha mãe, Brigitte, porque ela pediu que quando ela fosse, as cinzas dela seria para ser julgado em volta da fábrica para ficar junto com o pai. Em 17 de setembro de 1925, chegam ao Brasil as primeiras máquinas para serem instaladas na fábrica de Filó, no bairro da Vila Amélia. Nessa ocasião, a região era tão somente um brejo pantanoso, cercado por plantações de legumes e rosas. 25 anos após a sua fundação, a fábrica de Filó fabricava mais de 6.000 produtos divididos em 6 grupos. Filós lisos, filós de jacquard em ponto de crochê, rendas valencianas e Nottingham, filó de seda, filó de algodão, cortinas, leses de renda, estores, gobelãs, madras, marquisetes, artigos para cama e mesa, tecidos de estofamento e tapeçaria.
neto de Carl Ernst Otto Siemens, procurou o Sr. Oscar Bertram para conhecer mais sobre o seu avô do ponto de vista de um antigo funcionário da fábrica de Filó. Não pude estender muito mais a conversa, porque ele tem uma firma nos Estados Unidos, que eu não sei nem o que é. Mas eu tenho o zap dele que eu mantenho contato, quando há possibilidade que eu mantive contato. No Natal, Feliz Natal, Feliz Páscoa, etc. E vai mandar esse programa para ele. É? E vai mandar esse programa para ele. Exato. Né? Então eu disse para ele que eu tinha em mãos a foto que havíamos tirado aqui, o filho dele, um filho, e os dois sobrinhos são lindos, rapazes de seus 15 anos, 16 anos, por aí, 17, por aí. São rapazes bonitos, elegantes, simpáticos, e aqui estiveram comigo, eu tenho a foto dele e mais a documentação da Filó, caso ele, eu disse para ele, caso você não as tenha a história da fábrica de Filó, que ele queria saber sobre o avô, eu tenho em mãos para ceder para ele. Inicialmente, a fábrica de Filó começou a funcionar com máquinas instaladas em um salão de 2.500 metros quadrados. Transcorridas mais de 2 décadas, a fábrica ocuparia uma área de 30.400 metros quadrados. Carl Ernst Otto Siemens foi um dos fundadores do Centro Excursionista de Nova Friburgo, estimulando a prática do montanhismo no município. Quando o senhor trabalhava na fábrica, a maioria, além do seu pai, muitos outros alemães foram chamados para trabalhar nessa parte técnica das seções da fábrica? Certo. Todos eles foram destinados... Eram todos alemães? Os alemães, que inclusive moravam aqui na vila. Tem uma coisa interessante, que eu tenho aqui, a foto, inclusive, que meu pai tirava muito foto. Daqui a pouco a gente vai depois a gente vai ver esses livrinhos aí. Muitas fotos tiradas pelo meu pai. E ocorre o seguinte, tem a foto de um cidadão junto ao grupo que se reunia na casa número 48 para fazer seus churrascos, tomar suas cervejas e matava os porcos e fazia realmente a preparação em cima, botava em cima de uma escada, entendeu? E ali eles trituravam o porco, faziam linguiça, aquela coisa toda. Então existia uma união entre os alemães. Então, esse alemão era o único que era antinazista, chamava-se Kurt Simmer. Todos aqueles que tinham intenção de ir para a Alemanha, que o Adolfo Hitler estava chamando para que todos os alemães que estivessem fora da Alemanha retornassem, porque lá existiam muitos empregos para todos. Muitos tentaram retornar. Esse Kurt Simmer chegou e falou: por favor, não vá. Este é maluco, vai haver uma guerra. Não vá,
não volte, vai haver uma guerra. Ele já antecipava o que aconteceu. Quer dizer, meu pai não podia ir, enquanto minha avó já tinha a passagem lá, aquela coisa toda, né? Mamãe falou assim, não, isso não vamos, tá? Então, com isso, ele havia pedido anteriormente ao velho Simes, diante do que ele estava prevendo que fosse acontecer, pediu ao velho Simes para que trouxesse o único filho dele que estava na Alemanha, que ele ia pagando com os trabalhos dele. Então, infelizmente, o Simes dessa vez cometeu um grande erro. Foi o maior erro da vida dele, junto a esses pedidos que foram feitos a ele. Ele negou. O filho acabou morrendo na guerra, do Cor de Cima. Depois ele saiu da fábrica, foi embora para Minas, tal, e lá ficou até o seu falecimento. São José era o patrono da fábrica de Filó. A sociabilidade dos funcionários ocorria no clube da própria fábrica. Em 1933, a direção da empresa passa a oferecer serviço médico, dentário e uma creche. No ano de 1941, foi construído o Parque de Recreio Olifas, cujo nome é a inversão de S.A. Filó. O parque possuía 2 piscinas, sauna, sede social e campos de esporte. Em 1950, por ocasião do 25º aniversário da fábrica de Filó, foi inaugurado o edifício social, dispondo de um grande auditório com palco, salão de refeições, de festas, sala de leitura, mesas de bilhar e ping-pong. Ali eram promovidas sessões de cinema. Havia também um posto de abastecimento de gêneros alimentícios do SESI, cozinha, copa e salas de aula para o ensino primário e noturno. Nesse local, também eram ministrados cursos de corte e costura. Como todas as fábricas, tinha o seu time de futebol que treinava no Esporte Clube da fábrica de Filó. Seu Oscar, nós estamos aqui na antiga sede social da fábrica Filó, conhecida como Recreio Olifas. Que o senhor já explicou que é Filó S.A. ao contrário, né? Exato, é ouro, né? Organização Recreio Olifas. Isso se deu com a construção realmente desta piscina, desse parque aquático, e que o seu Otto Simes, com muito cuidado, muito carinho, queria que realmente houvesse uma parte de lazer para os empregados que se associavam junto à empresa para ingressarem realmente, fazer o uso dessas dependências. Seu Oscar, como é que era então? Final de semana, quer dizer, o trabalho durante a semana toda, final de semana todos os funcionários da Filó vinham para cá, para essa sede recreativa? Olha, nem todos aqueles que estavam trabalhando se associavam ao Recreio Olifas. Então, aqueles que se associavam sempre vinham e frequentavam com muito carinho e era repleto realmente de frequência por parte dos mesmos. De todas as fábricas aqui, conhecendo a da Renda-Zarp e da Ipu, é a única que tinha piscina, né? Essa daqui foi a única.
E é a única ainda, entendeu? Eu acho que a gente está aqui, só para explicar às pessoas, nós estamos aqui no Gradil, porque a gente não pôde entrar, né? Porque o prédio hoje, até eu fiquei surpresa, pertence ao UERJ, né? E a gente não pediu essa autorização anterior e tal, a gente entende que essas coisas assim, a gente precisa pedir uma autorização. Então nós estamos justamente aqui do lado de fora, né? A gente não vai poder filmar, mas de qualquer forma, quando você olha aí essa sede social, essa árvore linda que a gente está vendo aqui, dá uma saudade, né? Sem dúvida, porque aqui foi desde criança que aqui eu frequentei e tinha realmente uma coisa muito interessante que ocorria na época de carnaval. Tínhamos lá o seu Ranker, que era o desenhista da Filó, e ele sempre fazia os personagens de acordo com a música carnavalesca. Como se diz assim, o pirata da perna de pau, ele fazia o pirata da perna de pau, enfeitava toda a piscina com todos os personagens com referência à música carnavalesca. Isso se deu durante muitos anos. E na época do inverno, como a ausência se dava por causa do inverno, do frio, ele então promovia uma festa com feijoada no campinho de futebol na parte superior dessa unidade aqui. E lá se fazia a feijoada e as crianças, os filhos dos empregados, participavam de brincadeiras com agulha, com o ovo na colher, os pulando no saco para ganhar seus presentes, aquela coisa toda. Então dava realmente uma festividade dessa natureza que ocorria sistematicamente durante todos os anos nessa modalidade. Percorremos, juntamente com o Sr. Oscar Bertrand, a vila operária da fábrica de Filó e visitamos a casa em que ele nasceu e viveu até se casar e
passar a viver em outra residência da vila. Essas casas vêm sendo derrubadas pelos atuais proprietários com grave prejuízo para a memória da Vila Operária. Aqui estamos em frente à minha saudosa casa, onde eu nasci, em 20 de 11 de 1988, em que meus pais também aqui estiveram durante muitos anos até o fim de suas vidas. Meu pai até o ano de 1955, isto é, quando ele veio em 1927 da Alemanha até seu falecimento aqui nessa casa em 1955, quando foi trasladado para o cemitério luterano. Diante disso, eu quero fazer ver a todos que, infelizmente, a nova empresa tomou a iniciativa de demolir o que foi interrompido pela ação da Justiça, para que pudesse realmente não dar continuidade a esse ato de criminalidade que eu julgo dessa forma. Ação essa que jamais poderia ter ocorrido, como ocorreu diante de tantas outras coisas que poderia ser feito para melhor permanecer as casas aqui nessa localidade. No quintal nós tínhamos uma variedade de coisas. Aqui, por exemplo, cuidava realmente das árvores e também da parreira de uva e hortas e vários plantios de coisas, de hortaliças que a gente podia efetuar de acordo com a área que nós tínhamos, que era muito boa. Tinha bananeira, etc., galinheiros e tudo mais. E com muito amor também cuidava aqui do jardim, de maneiras que era uma coisa muito bem trabalhada e bem cuidada por todos os moradores dessa vila da Rua Bonfim, até o número 60. Você sabe a respeito da fábrica Filó? Olha, eu sei que é uma fábrica que já teve um número grande aí de funcionários, né, em algumas décadas, né? Foi muito importante para o desenvolvimento econômico do século XX. E depois teve um processo que foi começar a ter uma redução das atividades da fábrica, né? E que em certo momento, após a tragédia climática, né, foi uma das opções que o governo do estado e a universidade considerou para ter instalação. Uhum.
né, do campus da universidade. E essas casas aqui em frente, você sabe o que significa essas casas? Olha, até onde eu sei é uma vila era uma vila operária, né? Estava atrelada a esse desenvolvimento que veio por parte das atividades da fábrica. Nota 10 no seu Oscar. Perfeito. A declaração está perfeita. Plenamente a pessoa certa e no momento certo para dizer o que é certo. É sinal que a memória da fábrica, da Vila Operária ainda está presente aqui nas pessoas de Friburgo, né? Sem dúvida. As residências dos operários não se limitavam às que ficavam em frente à fábrica. Haviam várias outras casas espalhadas pelo bairro da Lagoinha. Aqui também são várias unidades que eram da fábrica de Filó e que foram negociadas com as famílias, os trabalhadores, através do sistema de fundo de garantia, como decorreu nas demais casas e outras localidades. Houve modificações da sua modalidade, da sua estrutura, os corredores todos aí. Só o lado esquerdo, né? Só o lado esquerdo. Um dos conjuntos residenciais era conhecido como Pombal. Alguns executivos da Filó residiam em casas dentro da fábrica e o próprio Carl Ernest Otto Siemens morava bem próximo à empresa. Acho que nós estamos aqui, né, na parte no de fundo da casa da fábrica de Filó. Eu nunca tinha vindo aqui. Nossa, é uma região assim muito linda, né? Uma área muito bonita. A gente está falando das casas, aqui já moravam os executivos. Alguns né? executivos. Aqui, por exemplo, aquela primeira casa lá, foi seu Arthur Ince, o engenheiro, que ele percorria, ele era o único, era o polivalente da Filó. Ele conhecia toda a fábrica, todos os funcionários, mestre, contramestre e tudo mais. Então ele era a pessoa que circulava e morava aqui. Era casado com a Sarah Browne, da família Browne. E aquela casa lá no fundo, aquela bonita lá também? Aquela lá, qual essa daqui? Essa daí. Essa daí foi construída pela Triunfo Internacional. Já na fase na fase da Triunfo Internacional. Isso se deu à construção para abrigar alguns gerentes, por exemplo, da parte financeira e tudo mais. Uhum. E ali atrás do senhor, o senhor chama de açude, né? Aqui. Esse açude. Aqui. Era o açude, quando existia esse açude, onde o senhor Siemens mandava cortar madeira, e era jogado na água para fazer a curtição da madeira, a fim de seja depois, posterior, levado para a serraria, a fim de fazer em forma de tábuas para proceder construção
de alguma coisa em forma de madeira que se fazia necessário. Ali para cima morava, subindo, morava o seu Otto Siemens. Entrada seu Otto Siemens para sua residência. Residência essa que posterior, com a negociação efetivada através da Triunfo, juntamente com a pessoa dele e a direção da empresa, os associados e tudo mais, foi demolida e reconstruída e colocado realmente dentro de uma outra modalidade. Oscar, vamos falar um pouquinho da questão dos movimentos operários, dos chamados comunistas na época da Filó. Como é que era essa questão desse conflito? Geralmente é um conflito em função de melhores, eu não vou nem dizer condições de trabalho, porque aqui a gente percebe que a fábrica dava toda essa residência, tinha a parte social, mas possivelmente foi em função de salário. Como é que se desenrolava esses conflitos entre alguns operários da fábrica Filó e os gerentes e proprietários? Conflito não existia. Existiam alguns membros não qualificados, vamos dizer assim, considerados fielmente comunistas, a ponto de, na tecelagem de Filó, um cidadão chamado Arquimedes Brito era funcionário, trepava na máquina para fazer comício a fim de agitar a comunidade, os empregados, para que viesse realmente abraçar a causa comunista que ele abraçava intensamente. Ele tinha um cunhado dele que trabalhava nessa seção, chamava-se seu Osto Basto, pai do falecido professor Vorme Bastos. Ele não era muito atuante na parte em que o cunhado se desenvolvia, não. Era apenas uma pessoa agregado à política de comunismo, porém não era assim de manifesto. Mas o Arquimedes também, na hora do almoço, fazia seus comícios na porta da fábrica para fazer com que os empregados viessem realmente abraçar a causa dele. E ele foi demitido? Como é que foi? Como é que é? Posteriormente ele saiu da empresa, foi cuidar realmente da vida dele, e com isso deixou um pouco apaziguado a situação da empresa em relação ao comportamento dele na ocasião. A fabricação de filóis e rendas, constituindo os ramos mais difíceis e especializados da indústria têxtil, tendo em vista que a produção desses artigos exige uma extraordinária exatidão mecânica das máquinas, que são extremamente complexas. A fábrica era dividida em diversas seções, como a de espulação para fio de algodão, seda, rayon e nylon. Seção de tecelagem de filó liso, seção de tecelagem de rendas valencianas e leses, seção de tecelagens de gobelãs, repes para estofador, tecidos para decorações, reposteiros e madras para janelas, entre outras. Um
Um tear gigantesco fabricava a tecelagem de filó em ponto de crochê, cortinas, estores, colchas, toalhas rendadas e artigos de adorno. Havia ainda a seção de alvejaria e tinturaria e um laboratório para desenvolvimento de tintas e aplicação de produtos químicos. Na Lagoinha e no distrito de Conselheiro Paulino, havia uma grande área destinada ao plantio de eucaliptos, pinheiros e madeiras de lei para abastecer as caldeiras da fábrica para tingimento e alvejamento de tecidos. No ano de 1968, a empresa alemã Triumph Internacional passa a ter o controle acionário da fábrica de filó. O grupo Triumph Internacional foi criado em 1886 na Alemanha e, ao longo dos anos, se expandiu para diversos países. Incorporado ao Grupo Triumph, a denominação Filó S.A. foi mantida em razão de sua tradição no mercado nacional e internacionalmente. No entanto, houve uma completa mudança na fabricação e linha de seus produtos. Passou a produzir lycra, lingerie, roupa íntima masculina, moda praia e roupas esportivas para ambos os sexos. Porém, mantiveram a produção de alguns produtos como lese, rendas, tule de nylon e cortinas. De 67 para 68, parece que foi feita a negociação com a Triumph Internacional. Mantiveram as máquinas, mas não fabricavam grande coisa, mas ainda fabricavam alguma coisa. Posteriormente, a tecelagem de filó foi toda ela. As máquinas foram demolidas para que houvesse outro espaço para os fins que propunha a empresa de modificação. E a modificação se tornou, acho que é radical. A tecelagem número 6, que era o tuller e mais as rendas de lycra, era a linha de lycra, não era de algodão mais. Com isso, fizeram as modificações e as máquinas, algumas que puderam sair inteira, vamos dizer assim, como foi algumas que eu também despachei, que eu cuidava da parte do patrimônio, do ativo imobilizado, umas foram para aqui para a região como é que se diz, da Baixada Fluminense. E os que trabalhavam aqui foram lá para ajudar a montar as máquinas lá e ficaram uns tempos lá. Com essa mudança começou a existir uma série
de coisas diferenciadas do que era anteriormente. Então começou o lingerie, que hoje é conhecido Polo Lingerie Friburgo, em razão da Universidade Filó, porque foi ela a mola prepulsora do Polo Lingerie. Por quê? Porque as pessoas começaram a ser empregadas mesmo sem saber costurar. Muitas das costureiras que hoje existem não sabiam costurar, e tinham 4 salas de costura de treinamentos, em que tinha as funcionárias capacitadas para orientar aquelas pessoas que para lá. Então não precisava sequer saber costurar. Ia para essas salas e costurava, sabe onde? Os moldes de papel era costurada, a costura da máquina era feita em cima dos moldes. Por isso que eu dou o nome dela de Universidade de Friburgo, do Polo Lingerie. Porque no decorrer dos tempos, quando tinha realmente o fluxo bem preparado, que foram criadas as salas, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sendo que a sala 5, a Filó tinha, a Triunfo tinha uma empresa nos Estados Unidos que era coligada à Triunfo. Os produtos de lá já vinham todos preparados para ser costurado aqui. As pessoas que lá trabalhavam começaram a entrar realmente nessa área de preparação para uma nova etapa da vida da Filó, que foi o Polo Lingerie. Vieram máquinas altamente qualificadas, quer dizer, a Alemanha investiu fortemente nos maquinários. Quando ela muda essa linha de produção, ela passa a ter bem mais funcionários. Sim. Quantos funcionários, assim, no auge da Filó, quantos funcionários? Em 1985, ela teve aproximadamente os 3.300, 3.200 funcionários, entendeu? Tanto é que via funcionários trazidos de Bom Jardim, de Cordeiro, Cantagalo, vinham para a Filó. Pagavam-se as passagens, né? 3.300. Era 3.300 Então vinham funcionários. funcionários de todos esses municípios. Todos os municípios. Cercava e era, como eu disse, passou a ser o Polo Lingerie de Friburgo, era a Filó. Foi a mola prepulsora, indubitavelmente, de Friburgo. Quando a Filó não entrou, quer dizer, antes da década de 60, quando a Filó fabricava esse tule, esse material todo para fazer toalha de mesa, cortina, certo. Qual o máximo de funcionário que ela teve? Ela teve mais ou menos 800 a 900 funcionários. Chegou a isso, a 800, 900. E com o lingerie, como o senhor falou? Lingerie alcançou realmente a conta. Uhum. Agora, na opinião do senhor, todas essas fábricas, né, a Rendas Arp, a Ipu, assim como a Filó, entraram numa crise e acabaram... Houve várias mudanças de diretoria, porque o homem mais competente da empresa, após a chegada dele na empresa, o senhor Adam Hoffman, foi o maior administrador da Triunfo Internacional no Brasil, Filó. Ele foi o homem, a mola prepulsora de manter. Quando tinha uma crise, que havia realmente
uma queda nas suas vendas tinha realmente dado realmente um desequilíbrio, o que ele fazia? Entrava em contato com a direção do sindicato, fazia um acordo, pedindo para não dispensar os funcionários, que ele sabia que eles eram funcionários altamente qualificados, que seria uma fase passageira para diminuição de horário, carga horária, que foi acordado e aceito pelos funcionários. Prefiro trabalhar menos, ganhar menos, mas eu tenho meu emprego. Foi o que aconteceu. E diante disso, ele passou algumas fases dessa natureza da empresa em que ele soube contornar e não precisou dispensar ninguém. Teve que fazer o quê? Se aposentar porque estava dentro do estatuto da empresa. Se aposentou, vieram outros diretores incompetentes e começou a existir uma queda e começou o desvio de valores, que inclusive tenho aqui um diretor financeiro com quem eu trabalhei, foi o maior, entendeu? Ele falava 3 a 4 línguas. Ele tinha 2 nacionalidades, alemão e chileno. Haroldo Pecker. E ele foi pego na boca da botija. Foi afastado, foi embora daí e parece que ele foi denunciado para internacionalmente, ele não conseguiu mais emprego. Segundo dizem que ele morreu, que ele gostava muito de beber, muito uísque. Mas o que mais roubou. Foi aí que houve uma queda. O senhor Oscar Bertram mostra com carinho um catálogo dos produtos fabricados pela fábrica de Filó, além dos outrora executivos da empresa. Quando a fábrica completou 63 anos, o seu boletim informativo divulgou que possuía aproximadamente 2.200 funcionários e 500 integrados nas filiais de vendas.
filial do Brasil do Grupo Triunfo Internacional foi vendida para a empresa Rossetti, proprietária das marcas Valisaire, Valfrance e Companhia Marítima. A Rossetti é que fornecia o fio elástico para Filó. Entendi. Ela comprou parte do patrimônio da Filó. E o dono, fundador, que chamava-se Wilhelm Hoffmann, esse Adams Hoffmann é o que estava aqui. Wilhelm Hoffmann, lá na Alemanha, foi o avô dele que fundou a Triunfo. Ele não tinha filhos, só tinha sobrinhos. O que aconteceu? Simplesmente ele faleceu. Ficou na mão de sobrinhos. Começou as brigas e desentendimento entre eles lá. Uns queriam que fechasse a fábrica, outros achavam que não, e vice-versa, ficou até que fecharam. Aí ficou nessa situação que nós estamos aí, que infelizmente acabou. Mas o Polo Lingerie é da universidade. Isso não tiro de jeito nenhum. A falência da filial do Grupo Triunfo em Nova Friburgo, ocorreu a demissão de inúmeros funcionários, em sua maior parte de mulheres. Muitos funcionários demitidos, fazendo uso de seu conhecimento na confecção de peças íntimas, abriram sua própria empresa de fabricação de peças femininas. Essas pequenas confecções foram tantas e tão bem-sucedidas que Nova Friburgo passou a ser conhecida no Brasil como a capital da moda íntima e se consolidando como polo desse setor.